Seja muito bem-vindo ao curso de Prestação de Contas Eleitorais. Na aula de hoje, o professor doutor Alexandre Rolo vai fazer uma pequena introdução do tema Prestação de Contas Eleitorais. Aproveitem! Bons estudos! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandre Rolo, eu sou advogado especialista em Direito Eleitoral, conselheiro estadual da OAB de São Paulo e sou mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo. E nós vamos tratar, nesses blocos de 15 minutos, vamos tratar do tema prestação de contas eleitorais. Mas antes de nós falarmos especificamente da questão das prestações de contas eleitorais, eu trago para vocês um material introdutório para a gente falar um pouquinho também de como é que funciona o direito eleitoral, qual é o conceito de direito eleitoral e também vamos tratar de forma introdutória do princípio que trata da lisura das eleições. Então, começando, já vai aparecer aí na tela de vocês, o direito eleitoral, um dos conceitos, na verdade não é um conceito único, mas o direito eleitoral é o conjunto de normas jurídicas que regulam o processo de alistamento, questões partidárias, direitos de votar e de ser votado, as condições de elegibilidade e inelegibilidades, registro de candidaturas, propaganda eleitoral, votação, apuração, proclamação dos eleitos, financiamento e prestação de contas de campanhas eleitorais, crimes eleitorais, diplomação, bem como as formas de acesso aos mandatos eletivos através dos sistemas eleitorais. Rapidamente, dissecando para vocês um pouquinho desse conceito, quando a gente fala que o direito eleitoral trata do processo de alistamento, nós queremos falar do alistamento eleitoral, que é aquele primeiro contato que a pessoa tem com a justiça eleitoral para fazer o seu cadastramento. Existem resoluções específicas que tratam dessa questão do processo de alistamento. Quando nós falamos que o direito eleitoral trata das questões partidárias, é porque existe uma lei própria, que é a Lei 9.096 de 95, que detalha toda a questão dos partidos políticos no Brasil. Como é que se formam os partidos políticos, se eles podem se fundir, o financiamento dos partidos políticos, questão da propaganda partidária, tudo isso tratado no direito eleitoral. Também no direito eleitoral, como aparece aí no conceito de vocês, nós tratamos e trabalhamos com os direitos de votar e de ser votado. E nesse capítulo, direitos de votar e de ser votado, as condições de elegibilidade e as inelegibilidades, ou seja, resumidamente, o que o candidato precisa preencher de requisito para poder ser candidato, são as chamadas condições de elegibilidade, e a questão das inelegibilidades, que tem natureza constitucional ou infraconstitucional, como, por exemplo, a lei da ficha limpa, que é a lei complementar 135 de 2010, que alterou a lei das inelegibilidades, que é a lei complementar 64 de 90. Continuando a tratar do direito eleitoral, lá no direito eleitoral, nós trabalhamos e estudamos o registro de candidaturas, processo de registro de candidaturas. O que eu costumo dizer? Que não basta eu querer ser candidato, é preciso que eu possa, para ser candidato, registrar a minha candidatura perante a Justiça Eleitoral. Então, cada candidatura pretendida vai formar um processo de registro de candidatura e é nesse processo de registro de candidatura que nós estudamos, então, as condições de elegibilidade e as inelegibilidades. Também no conceito de propaganda eleitoral, nós encontramos, no conceito de direito eleitoral, perdão, nós encontramos aí o tema propaganda eleitoral. Então, também estudamos isso no direito eleitoral, como é que funciona a propaganda. Propaganda eleitoral nada mais é do que a oportunidade que o candidato tem de se apresentar ao eleitor, dizer quais são as suas qualidades, quais são as suas propostas e pedir efetivamente o voto do eleitor. Temos ainda o processo de votação, o processo de apuração e a proclamação dos eleitos. Isso é feito, o processo de votação e apuração, por exemplo, através da urna eletrônica, todo mundo que já votou sabe como é que funciona. Também é do direito eleitoral a questão que nos interessa mais nessas aulas que nós estamos tratando agora, que é a questão do financiamento e da prestação de contas de campanhas eleitorais. Ou seja, a Justiça Eleitoral quer saber da questão do financiamento. Candidato, da onde está vindo o dinheiro que está financiando a sua campanha e para onde esse dinheiro está saindo?
isso tudo deve ser informado para a Justiça Eleitoral através de um processo chamado de prestação de contas, que é um processo onde o candidato presta contas efetivamente para a Justiça Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral vai fazer esse acompanhamento do financiamento das campanhas eleitorais, que é justamente o que nós vamos tratar nesses próximos blocos. Mas, prosseguindo ainda no conceito de direito eleitoral, nós temos os crimes eleitorais, que também são tratados no direito eleitoral, então a parte penal eleitoral e processual penal eleitoral. Temos ainda a questão da diplomação, que eu costumo dizer, funciona da seguinte forma a diplomação. Todos os candidatos eleitos e também alguns suplentes recebem o diploma da Justiça Eleitoral. O diploma da Justiça Eleitoral é o documento que habilita essas pessoas a assumirem os seus respectivos mandatos eletivos. Sem o diploma, não se exerce mandato eletivo no Brasil. Então, a partir do momento que a pessoa, por exemplo, tem o seu diploma cassado, na verdade, ela tem, ao ter o diploma cassado, ela tem o seu mandato eletivo cassado. E concluo esse voo panorâmico, que eu chamo de voo panorâmico do direito eleitoral, dizendo que nós trabalhamos também lá no direito eleitoral com as formas de acesso aos mandatos eletivos através dos sistemas eleitorais. E aí vem o sistema proporcional e o sistema majoritário. Alguns cargos são eleitos pelo sistema eleitoral, outros cargos são eleitos pelo sistema majoritário. Então, sistema proporcional, todos os cargos do legislativo, menos senador, são eleitos pelo sistema proporcional. E pelo sistema majoritário, todos os cargos do poder executivo, menos o cargo de senador. O cargo de senador, a eleição é majoritária, não é proporcional. Então aí está feito o nosso chamado voo panorâmico de basicamente tudo aquilo que a gente estuda no direito eleitoral, para vocês terem essa ideia introdutória. Vamos seguir para um próximo slide, aí, uma próxima tela que aparece para vocês, que eu quero também nessa parte introdutória tratar do princípio da lisura das eleições. Mas por que você está trazendo esse tema, Alexandre, numa aula aqui, num bate-papo a respeito de prestação de contas e de financiamento? Porque a questão do financiamento das campanhas eleitorais é crucial para a questão da lisura das eleições. Se eu tenho, por exemplo, a prática do Caixa 2, essa prática do Caixa 2 pode contaminar justamente o resultado da eleição. Então é importante que a gente lembre que um dos princípios que nós temos de maior relevância no direito eleitoral é o princípio da lisura das eleições. Então, dentro desse princípio, o que nós costumamos dizer é que a lisura das eleições deve ser buscada por todos, pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público Eleitoral, pelos partidos, pelos candidatos e também pelos eleitores, ou seja, todos devem buscar a lisura das eleições. Para se garantir esse princípio, para se garantir a lisura das eleições, deve-se ter o quê? Deve-se ter a livre formação da vontade do eleitor e a igualdade de oportunidades entre os candidatos, tanto quanto possível. Então, livre formação da vontade do eleitor. A partir do momento que eu me elejo comprando voto, por exemplo, eu não tenho a chamada livre formação da vontade do eleitor. Outra coisa, a questão aí que aparece na tela de vocês, a igualdade de oportunidades entre os candidatos. A partir do momento que o Tribunal Superior Eleitoral fixa um teto de gastos para uma eleição para prefeito num determinado município e um dos candidatos não respeita esse teto, então vamos lá, vamos dar número aos bois aí. Se numa determinada candidatura para prefeito a pessoa pode gastar R$100 mil, é o teto fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral, e um dos concorrentes não gasta R$100 mil, gasta R$500 mil, nós temos aí uma infração justamente a essa igualdade de oportunidades entre os candidatos. Ou seja, tudo isso para dizer que a questão do financiamento das campanhas eleitorais e a questão da prestação de contas guarda intimidade com o princípio da lisura das eleições. Eu posso, ao gastar mais, acabei de dar esse exemplo, ao gastar mais do que é permitido pela Justiça Eleitoral, eu firo justamente o princípio da lisura das eleições
por não respeitar a igualdade de oportunidades entre os candidatos. Esse princípio, terminando essa questão do princípio da lisura das eleições, esse princípio ele é tratado, ele é traduzido pelo então ministro Carlos Aires Brito, na época presidente do Tribunal Superior Eleitoral, com a seguinte frase: não basta vencer as eleições, é preciso vencê-las limpamente. Esse é o princípio da lisura das eleições, ou seja, não adianta ganhar a eleição, precisa ganhar de forma limpa, respeitando, portanto, o princípio da lisura das eleições. Feita essa introdução que eu apresentei agora para vocês, eu queria passar para uma próxima tela que já aparece, que é já entrando de cabeça, digamos assim, falando especificamente do processo de prestação de contas. Nós fizemos essa introdução genérica, mas ligada também, por que não, à prestação de contas, e agora vamos passar, então, especificamente para a questão do processo de prestação de contas perante a Justiça Eleitoral. Como é que funciona a análise e o julgamento dessas contas? Pode, Alexandre, a Justiça Eleitoral se valer de uma espécie de assessoria terceirizada, digamos assim, para analisar as contas dos candidatos? Resposta: sim. Temos aí, aparece na tela de vocês, que para efetuar o exame das contas, a Justiça Eleitoral pode sim requisitar técnicos dos tribunais de contas pelo tempo que for necessário, seja Tribunal de Contas da União, dos estados, dos municípios, pelo tempo que for necessário. Bem como servidores também podem ser requisitados pela Justiça Eleitoral, servidores públicos do município ou ainda pessoas idôneas da comunidade, devendo a escolha recair preferencialmente naqueles que possuem informação técnica compatível, dando ampla e imediata publicidade de cada requisição. Vocês encontram essa regra aí da terceirização, entre aspas, da ajuda no controle e julgamento das contas, no artigo 30, parágrafo 3º da chamada Lei das Eleições, que é a Lei 9.504/97. Então, a pergunta é: pode a Justiça Eleitoral se valer de uma assessoria, entre aspas, terceirizada na análise e no julgamento das contas eleitorais? Resposta: sim. A Justiça Eleitoral pode se cercar de pessoas qualificadas que irão contribuir, que irão ajudar os próprios funcionários da Justiça Eleitoral a fazerem o chamado pente fino nas contas dos candidatos. Pode a Justiça Eleitoral requisitar, se for necessário. Se não for necessário, se os próprios funcionários da Justiça Eleitoral derem conta do recado, não haverá necessidade dessa requisição. Enfim, vai depender de cada situação. Continuando, nessa questão da requisição, nós temos também os impedimentos, ou seja, toda e qualquer pessoa pode ser requisitada pela Justiça Eleitoral? Resposta: não, também não é assim. A Justiça Eleitoral pode requisitar, se for o caso, mas precisa perceber, precisa respeitar alguns requisitos aí. Então, não poderão ser requisitados pela Justiça Eleitoral para análise das contas quem? Aparece aí na tela de vocês. Os candidatos, seus cônjuges e parentes até o 2º grau. Essas pessoas não podem ser requisitadas para análise dos processos de prestação de contas. Por quê? Porque falta a questão da imparcialidade. Essas pessoas são parciais e, portanto, elas não podem ser requisitadas por mais gabaritadas que a pessoa seja. O candidato não pode auxiliar a Justiça Eleitoral a examinar contas, os cônjuges dos candidatos também não, e os parentes até o 2º grau, linha reta ascendente, descendente, pai e avô, linha reta ascendente. Linha reta descendente, filho e neto, e os colaterais são irmãos, vão até o 2º grau, então esses não podem prestar auxílio à Justiça Eleitoral. Também não podem auxiliar a Justiça Eleitoral os membros de diretórios partidários que exerçam função executiva, que façam parte da executiva dos partidos. Essas pessoas, assim como os candidatos, os cônjuges e os parentes, também para essas pessoas também falta a questão da imparcialidade. Também são pessoas suspeitas que não poderão, então, auxiliar os trabalhos da Justiça Eleitoral.
E aparece aí como item 3 na tela de vocês, que também não poderão ser requisitados pela Justiça Eleitoral, as autoridades, os agentes policiais e os funcionários comissionados do Poder Executivo. Autoridades não podem ser requisitadas porque elas têm outras coisas a fazerem, digamos assim, elas não podem ser deslocadas para ajudar a Justiça Eleitoral. Mesma coisa os policiais, os agentes policiais, sejam policiais civis, sejam policiais militares, sejam policiais federais, eles têm que ficar focados naquela missão deles constitucional, que é de policiar, de investigar, polícia ostensiva, etc., não podem ser deslocados para auxiliar a Justiça Eleitoral. E os funcionários comissionados do Poder Executivo também têm impedimento, também estão impedidos, esses por uma questão também de falta de isenção, falta de imparcialidade. Ok? Terminamos por aqui esse primeiro bloco, mas a gente continua num segundo bloco vendo essa questão da prestação de contas nas campanhas eleitorais. Até já.